Bom dia, eu me chamo Amanda Prado e vou iniciar a apresentação do grupo 3, constituído por mim, Amaury Gouveia e Débora Muniz, orientado pela professora doutora Simone Rosa, e cujo título é o comportamento das propriedades dos pavimentos permeáveis, utilizando materiais distintos em suas composições, uma revisão da literatura. Os pavimentos permeáveis são uma solução sustentável de drenagem urbana que é amplamente utilizada e adequada para áreas mais urbanizadas. Normalmente, o concreto e o asfalto são os elementos mais empregados na concepção desse tipo de pavimento. Entretanto, a sua utilização também traz impactos ambientais, como, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa. Então, estudos que visem a substituição parcial ou total de qualquer desses dois elementos, ou ainda a adição de novos materiais e como isso influencia nas propriedades dos pavimentos, vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo e são de grande relevância. Assim, o objetivo do nosso estudo foi reunir informações e dados acerca do comportamento das propriedades dos pavimentos permeáveis com distintos materiais em suas composições. A metodologia do nosso trabalho foi uma revisão sistemática da literatura, onde tivemos como pergunta central buscar identificar como a variação da composição dos pavimentos permeáveis afeta as propriedades mecânicas e hidráulicas. Para isso, foram selecionadas bases de estudo e foi construída um string de busca usando termos relacionados à nossa pesquisa. Na nossa busca também foram delimitadas algumas informações em relação ao idioma, sendo inglês ou português, as áreas de interesse e ainda ao formato e ao período de publicação desses estudos. Depois, foi feita a seleção dos estudos que fossem do tipo quantitativo e experimental, e em seguida aplicaram-se os critérios de inclusão, exclusão e qualidade e as demais fichas componentes do protocolo de pesquisa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Débora Muniz e, continuando a nossa apresentação, em relação aos resultados, a gente tem aqui um fluxograma que mostra as etapas da revisão sistemática da literatura, né, quando nós aplicamos a metodologia explicada por Amanda. Então, numa etapa de identificação, né, nós colocamos a string de busca em 3 bases de dados e, com as limitações, nós encontramos 191 artigos, né, na fase de seleção. Destes, 44 foram artigos duplicados, sobrando, então, 147 artigos, que foram avaliados por título e por resumo. Aplicando os critérios de exclusão, né, foram rejeitados 119 artigos, resultando em 28 artigos para a etapa de elegibilidade. Estes foram avaliados pelo texto completo. E aplicando critérios de qualidade e de elegibilidade, foram excluídos 13. Dessa forma, nós resultamos em 15 artigos para a nossa revisão sistemática. Aqui a gente tem um quadro resumo com algumas das principais informações dos 15 artigos selecionados. Então, nós temos os autores, o ano em que o estudo foi publicado, em qual país foi desenvolvido, quais foram os materiais utilizados no pavimento permeável e quais foram as principais propriedades estudadas naquele artigo. Aqui é a continuação do quadro, né, totalizando os 15 artigos. E com base nesse quadro, a gente conseguiu observar algumas análises. Então, em relação à abrangência geográfica, os estudos foram desenvolvidos em 10 países diferentes. E 60% deles foram desenvolvidos em países asiáticos, com destaque para a China, né, com 4 artigos. Em relação às propriedades, nós observamos que as propriedades que mais apareceram, que mais foram estudadas por esses artigos, foram a resistência à compressão, a permeabilidade, a porosidade e a resistência à flexão. Os estudos avaliados nesse trabalho, eles procuraram inserir ou substituir materiais na composição dos pavimentos permeáveis, buscando atingir melhores resultados nas propriedades, sobretudo as mecânicas e hidráulicas. Foram elencados trabalhos em que foram utilizadas conchas do mar como substituição parcial de agregados, inserção de aglutinante à base de poliuretano, por exemplo, uso de carvão ativado, agregados reciclados como resíduos de construção e demolição e adição de fibras de celulose. Vale destacar alguns trabalhos, como, por exemplo, o de Ganesh e outros autores, em que os mesmos realizaram a substituição parcial do cimento por escória granulada de alto forno
e a adição de fibras de celulose. Os resultados, eles apontaram um aumento na resistência à compressão, à tração e à flexão também, e também a diminuição da permeabilidade nas misturas do concreto permeável. Em outro trabalho, foi investigada as propriedades dos concretos permeáveis, preparados a partir de agregados reciclados e subprodutos industriais, como, por exemplo, os grãos de concreto areado autoclavado, e os resultados eles indicaram que aumentar o conteúdo de grãos de concreto areado autoclavado diminui a resistência do concreto permeável, mas melhora gradualmente as propriedades de retenção de água do pavimento. Finalizando nosso trabalho, tivemos como conclusão que a presente revisão sistemática de literatura permitiu apresentar os desempenhos das propriedades dos pavimentos permeáveis considerados pelos estudos elencados, como também possibilitou discutir suas principais contribuições nas sociedades mundiais. Nesse trabalho também foi demonstrado que, apesar da técnica do pavimento permeável ser utilizada em diversas partes do mundo, apresentando resultados satisfatórios, alguns dilemas ainda precisam ser avaliados por pesquisadores. Essas são as referências dessa apresentação e obrigado a todos pela atenção.